Olá, eu vou mostrar para vocês como que a gente resolve o desafio 2.2 da situação de aprendizagem 2 do curso técnico em eletroeletrônica semipresencial do Senai. Nesse vídeo eu vou ensinar como que resolve a tarefa 4. Então eu já baixei o arquivo da atividade no vídeo anterior, que está aqui, e nós já resolvemos a prática 2. E agora eu vou ensinar como que resolve a prática 4, que tem gerado bastante perguntas. Para resolver essa prática, eu preciso montar esse circuito no Tinkercad. No meu caso, já está aberto aqui e já está rodando. Para resolver essa prática, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que vir até a tabela aqui embaixo. E nessa tabela, fazer a medição dessas grandezas, inserir o valor medido e depois fazer o valor calculado. Primeira coisa que ele pede, resistência total, corrente total e tensão total. Então, para fazer essas medições, eu vou subir aqui de novo no circuito. E aqui ele tem onde que ele pede para que a gente faça essas medições. Então, a resistência total vai ser em paralelo com a fonte, com o circuito inteiro, na verdade, né, com os 3 resistores. A tensão total com a fonte. E a corrente total, eu vou ligar entre a fonte e o fio que leva a corrente para os 3 resistores. Vamos fazer então. Então, para medir a resistência total, lembrando, né, eu preciso tirar a fonte, eu não faço medição de resistência com fonte. Eu vou plugar esse cabo aqui preto no negativo e esse cabo vermelho no positivo. Lembrando que a matriz de contatos ela não tem tensão por conta própria. Se eu tirei a fonte fora, ela não vai alimentar. O que eu vou fazer aqui? Olha, como eu liguei no positivo e eu liguei no negativo, eu estou pegando via positivo os 3 resistores em paralelo, as entradas deles, e via negativo eu estou pegando os 3 resistores, a saída deles. Se eu colocar aqui em resistência e apertar o play, eu vou ter um valor de resistência que é o valor da resistência medida, 56,9 ohms. O que eu vou fazer então? Eu vou calcular essa resistência para ver se bate. Então, eu vou abrir aqui o meu circuito de novo. São 3 resistências, uma de 100, uma de 220 e uma de 330 ohms. E na calculadora, eu vou utilizar a equação da lei de Ohm, de associação de resistores, que fala que é 1 sobre cada resistor, vai dar o valor da minha resistência total. Então, eu vou montar uma equação aqui. 1 dividido por, abre parênteses 2 vezes, 1 dividido por 100, que é o valor de R1, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1 dividido por 220, que é o resistor 2, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1 dividido por 330. Essa equação nós já fizemos em sala de aula, tá? Então, não vou explicá-la do zero novamente. Aperto igual e olha só o valor que eu consegui medir. 56,89 ohms. Esse é o valor muito próximo do medido aqui no circuito. Perfeito. Então, com esses valores em mãos, eu vou abrir aqui o meu arquivo e vou preencher aqui embaixo esses valores. Olha, vou colocar aqui, ó, resistência calculada e medida. Agora eu vou para a tensão. Aperto Stop. Eu vou voltar aqui o circuito para o jeito que estava. E para medir a tensão elétrica, eu preciso fazer a conexão direto na fonte. Então, eu mantenho o circuito normal ligado e eu apenas ligo o meu voltímetro em paralelo com a minha fonte. Se eu apertar o play, desculpa, estava em resistência aqui, tensão. Aperto o play e ele vai medir uma tensão elétrica para mim. No caso aqui a fonte é de 9 volts e ele está medindo 8,77 volts. Então já tem os valores de tensão. E agora eu vou medir o terceiro item, que é a corrente total, que ele fala para eu fazer o quê? Interromper o circuito. Então eu vou interromper o circuito aqui, o negativo. E vou interromper esse negativo aqui. Olha, a minha corrente já entra no positivo e entra aqui no meu amperímetro agora. E eu vou colocar essa outra ponta ligada na entrada dos meus resistores.
o que eu fiz? Olha, toda a corrente elétrica que sai da bateria, ela passa pelo meu amperímetro, sai do amperímetro, vem por esse cabo preto e entra nos resistores. Depois, passa pelos resistores e volta por esse cabo preto. Eu vou colocar aqui o negativo. De volta, pronto. Eu preciso observar que, como eu tenho um circuito em paralelo, eu tenho 3 caminhos de corrente diferentes. Quando a minha corrente desce, ela passa no resistor 1, ela continua, passa no resistor 2, e o que continua passa no resistor 3. Deixa eu ver a corrente que eu vou medir. 154 miliamperes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui na minha tabela e marcar que a corrente total medida é de 154 miliamperes. Vamos fazer esse cálculo? A minha resistência total ela é de 56,89 ohms. A minha tensão total eu vou considerar sendo de 9 volts, tá? Que é a tensão da fonte. Então, nesse caso dessa associação aqui, para que eu faça esse cálculo, vai ser corrente igual a tensão pela resistência. Então, fica 9, que é a tensão, dividido pela resistência total do circuito. Lembrando que a minha fonte enxerga os 3 resistores como um resistor só. Então, ele enxerga uma resistência equivalente. E está dando 158 miliamperes, que é um valor muito próximo do medido aqui, olha. Então, se eu considerar que a minha tensão da fonte foi de 8,77 volts, a medida, ela vai dar uma pequena diferença aqui, tá? Bom, os próximos itens, quais que são? Eu vou calcular, vou medir a tensão do R1, tensão de R2 e tensão de R3, tá? Se eu lembrar de alguns conceitos da associação, da aplicação das leis de Kirchhoff em circuitos, eu vou conseguir recordar que em circuitos em paralelo a tensão é a mesma. Então, se eu medir a tensão de R1, ela tem que ser igual a de R2, que tem que ser igual a de R3. Então, vou colocar aqui meu voltímetro, vou colocar aqui do lado. Vou ligar essa ponta vermelha aqui e a outra ponta embaixo e vou apertar o play. Olha, 8,77 volts. Se eu puxar esse valor para o próximo resistor e para o próximo, tem que dar quanto? 8,77 volts. Se eu puxar para o terceiro resistor, tem que dar o mesmo valor, 8,77 volts. Está dando invertido por quê? Porque eu estou com o positivo e o negativo do meu voltímetro ao contrário aqui. Opa. Perfeito. Com esse valor de medição em mãos, vamos para as próximas medições. Ele pede que eu meça corrente do R1, corrente do R2 e corrente do R3. Para fazer essas medições, a gente precisa observar a posição dos amperímetros aqui no circuito, tá? Esse amperímetro ele está ligado no fio que interliga o positivo da fonte ao R2 e ao R3 e o outro lado dele no R1. Então, para fazer a ligação desse amperímetro, eu preciso interromper o circuito que alimenta R1, tá? Eu vou puxar aqui para cima direto. Então, olha, interrompi o circuito, tá vendo? O R1 não tem positivo mais, mas eu continuo tendo positivo no R2 e no R3. E eu vou interligar como amperímetro o positivo do meu amperímetro aqui na minha fonte, para ele puxar essa ligação. E o negativo eu vou puxar aqui no meu resistor. Se eu apertar o play, eu tenho uma corrente elétrica alimentando esse resistor. Tá? Essa ligação está da seguinte forma. A minha corrente elétrica ela vem pelo meu positivo da minha bateria. Ela vem por aqui, ó, por essa linha, alimenta esse resistor, esses dois. E em paralelo, ela alimenta o meu amperímetro. O meu amperímetro, por sua vez, ele alimenta o meu resistor 1, que está ligado nos negativos igual os outros. Caso você queira fazer uma ligação um pouco mais próxima do que está aqui, olha, pegando aqui desse ponto aqui em cima, eu vou tirar essa ligação, vou tirar essa e tirar essa. E
eu vou puxar um fio direto para o meu voltímetro. Vou conectar aqui em cima. Pronto. Vou colocar esse fio para baixo para ficar menos confuso. Pronto. Pronto. Olha, repara que eu não tenho nenhum fio ligando aqui no meu resistor R1. Deixa eu subir aqui que eu acho que está confuso ainda. Vou subir aqui. E vou subir aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pescar um ponto nesse vermelhinho aqui, que eu estou marcando agora. Olha, eu tenho que pescar um ponto aqui de positivo para trazer para o R1. Lembrando que eu posso pegar tensão nessa linha, direto na fonte, que são os mesmos pontos de tensão. Para ficar muito próximo do que nós temos aqui no circuito, eu vou pegar esse ponto aqui de baixo, olha. E o ponto de saída, eu vou colocar ele aqui no resistor. Olha. Então, eu vou mudar até a cor dele para preto, olha. Eles estão cruzando, mas não estão interligados, tá? Então, não quer dizer que eu tenho uma ligação aqui, ó. Eu apenas estou passando um fio por cima do outro. Se eu apertar o play novamente, olha só, a mesma corrente elétrica. Então, para medir a corrente de cada resistor, eu preciso interromper o circuito e obrigar a corrente a passar dentro do meu amperímetro. Então, nesse caso, olha, eu pego a tensão, esse ponto de tensão, que são esses cabinhos vermelhos, eu levo até o meu amperímetro e do amperímetro eu trago de volta para o resistor. Essa é a corrente marcada, então eu vou abrir uma calculadora nova aqui. E eu vou marcar o valor dessa corrente, 87,7. Vamos fazer a medição agora do R2 e do R3. Lembrando que o amperímetro está ligado numa forma muito parecida. Então agora eu vou tirar esse cabo do amperímetro aqui. Eu vou isolar o R2. Então eu vou ligar o R1 lá no R3. Tá? Eu acho que eu vou fazer diferente. Eu vou interligar todo mundo para cima. Pronto. Assim vai ficar mais fácil de enxergar a diferença. Olha, pronto. Lembrando que essa barra aqui é ligada de fora a fora. Para pegar o meu R2, eu vou deletar esse fio, vou ligar o meu amperímetro aqui no positivo e vou ligar a saída do meu amperímetro lá no resistor. Olha só. O que vai acontecer? A minha corrente elétrica, antes de chegar no resistor, ela está passando por dentro do meu amperímetro. Então, olha, 39,9. Então, vou calcular aqui, ó, mais 39,9. E não esqueçam de marcar essa corrente. Vou fazer o último cálculo. Então, vou deletar. Vou colocar esse fio de volta aqui, de vermelho. E agora eu vou obrigar a corrente que chega no resistor 3 a passar dentro do meu amperímetro. Eu vou conectar aqui e vou colocar um preto. Pronto. Apertei o play, olha só. 26,6 mA. Mais 26,6. Está dando 154,2 mA. Que é muito próximo dos 158 mA que nós calculamos aqui. Tá? Então, esse que vai ser o procedimento para você fazer as medições de tensão, corrente e resistência nos resistores da associação em paralelo. Eu vou fazer um próximo vídeo ensinando como que a gente faz isso na associação mista, mas eu vou encerrar esse vídeo aqui. Muito obrigado e até mais.